Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma semana aí da nossa jornada de inteligência de negócios na prática. Para quem não participou das semanas anteriores aí e não me conhece ainda, eu sou a Cíntia Esteves, eu sou mineira, mas moro em São Paulo já há 20 anos. Comecei a trabalhar com informática na década de 1990, especificamente no ano de 1990, sou técnica em processamento de dados e sou bacharel em informática e venho aí nesse mercado de dados já há mais de 20 anos, trabalhando com grandes empresas, com grandes volumetrias, e criei essa jornada para compartilhar com vocês parte do meu conhecimento com dados. Fazendo uma revisão do que a gente conversou na primeira semana, a gente abordou os principais conceitos da inteligência de negócios: Business Intelligence, Data Warehouse, Data Mart, ETL e OLAP. Abordamos também os diferentes perfis que compõem um time de BI e dos perfis aí que você pode ingressar nesse mercado de trabalho de BI. E também falamos da complexidade de um sistema de BI e quebramos o paradigma aí que o BI não é somente a camada de OLAP. Na semana passada, que foi a segunda semana, nós detalhamos toda a camada de BI, o Data Source, o ETL e o OLAP. Identificamos aí que dentro da camada de transformações, que é o ETL, a gente tem quebras ainda, que a gente tem aí a camada de stage, a camada de work e a camada de target. E falamos também da importância da qualidade da informação coletada na origem. Se o dado não tiver uma qualidade mínima, não tem aí processo de transformação de BI que eventualmente consiga utilizar esse dado. Então, é um ponto de atenção que a gente tem que ter, a qualidade do input da informação no sistema de origem, na planilha Excel que você vai utilizar, no arquivo texto. A gente tem que ter cuidado desde bem antes do BI nascer. Hoje a gente vai falar do que é um modelo estrela, que é bem comum aí, é a grande sacada do BI. O modelo estrela ele também é conhecido como modelo dimensional. Ele foi criado por esse senhor simpático aí na década de 80, Ralph Kimball, o nome dele. O modelo ele consiste basicamente em a gente ter uma tabela central, que é uma tabela que vai armazenar aí toda a movimentação da empresa. O que seria uma movimentação da empresa? Imagina que a gente está falando aí de uma loja de roupas. Essa minha tabela de movimentações seriam todas as vendas de roupas, tá? Então eu tenho essa tabela central e aí eu começo a olhar para essa tabela e eu vou pensar tudo que tem envolvido em uma venda. Eu tenho qual é o produto que foi vendido, qual é o cliente que comprou, onde esse cliente mora. E aí, o que faz para ele virar esse que a gente chama de modelo estrela? A minha tabela central é a minha tabela de movimentação, foi a venda que eu fiz. E eu vou colocar ao lado dessa tabela central, como se fossem tabelas satélites, as informações que compõem essa venda. Ah, essa venda aqui, ela foi feita para a Cíntia, na cidade de Juiz de Fora, do produto blusa dry fit, tamanho G. E eu tenho todas essas informações aí como um satélite nessa tabela. Essa tabela central, a gente dá o nome dela de tabela fato. E as tabelas satélites que rodeiam essa tabela fato, a gente dá o nome de dimensões. E esse é o motivo pelo qual o modelo ele é chamado de modelo dimensional, porque eu tenho uma tabela com várias dimensões em volta. No próximo slide eu vou colocar isso de forma mais clara para vocês. Vamos abordar aqui por enquanto a questão do conceito. Qual que é a grande vantagem do modelo estrela? Ela facilita muito a minha construção de todas as minhas consultas que vão alimentar os meus dashboards. Então, quando eu tenho todas essas informações já dentro de uma tabela fato, é mais fácil eu construir as minhas queries, que são as minhas consultas na minha base de dados, para fazer aí essa disponibilização de informação. Qual é a desvantagem disso? Eu começo a replicar informações que, quando eu olho um modelo tradicional, que é um modelo relacional, eu não teria essas replicações. Então, o meu ETL ele tem que ser bem robusto para garantir que, mesmo replicando informações,
eu não vou ter problema de integridade de dados. Então, toda a questão pesada aí dessa inteligência vai ficar no ETL para garantir que quando eu olhar uma informação no meu sistema transacional e conflitar ela com o meu BI, que eu não vou ter divergência. O que significa isso? Se eu chegar no sistema transacional, que é um modelo relacional, e falar qual foi o total de vendas desse mês, ele vai falar 1 milhão. Eu vou falar, BI, quanto foi a total de vendas desse mês? Tem que dar 1 milhão, mesmo que os desenhos sejam diferentes, tá bom? Aqui eu tenho, olha, a imagem aqui ficou bem em cima. Aqui nessa parte eu tenho o que a gente chama de modelo relacional. O que é um modelo relacional? Eu tenho aqui, usando esse mesmo, eu tenho aqui a minha nota fiscal. O que acontece? O cliente se cadastrou. Quando o cliente se cadastra, eu já tenho na minha base do relacional um cadastro de todas as cidades e de todos os estados que são elegíveis aí, que são o cadastro dos estados do meu país. Então, isso aqui independe de eu ter cliente ou não na minha loja. Quando o meu cliente entra, eu vou fazer o cadastro do meu cliente, eu gero um código interno para o meu cliente, coloco todos os atributos que se referem ao meu cliente e informo qual é a cidade. Por que aqui eu informo só qual é a cidade? Porque eu já garanti aqui, pelo meu modelo relacional, que a minha cidade ela vai estar vinculada a um único estado. Quando eu pego esse estado aqui, eu também já fiz o meu cadastro de todos os estados. Então, eu não preciso colocar aqui o meu estado. Por quê? Porque ele vai ficar redundante. Porque se eu pegar o estado aqui pelo ID da cidade, eu só vou ter um estado. Aí, eu cadastrei o meu cliente e eu vou fazer o cadastro da minha venda, da minha nota fiscal. O que eu crio aqui? Um identificador interno da nota fiscal. Eu relaciono essa nota fiscal ao meu cliente. Coloco os atributos da nota fiscal, da descrição, valor, frete e tudo associado. A partir do momento que eu criei essa nota fiscal, eu tenho uma outra tabela que eu vou ter o detalhamento da minha nota fiscal, que é o quê? O detalhe da nota fiscal, a relação que eu tenho aqui com a minha nota fiscal e o produto, desculpa, e o produto que eu vendi para esse cliente. Qual é esse produto? Eu também, da mesma forma que eu fiz o cadastro de cidades, eu já fiz o cadastro de todos os meus produtos, gerando um código interno, tá? E esse produto, eu associei ele a uma categoria, tá bom? Aqui eu não pus, só escrevi categoria, é ID categoria para ele associar com esse aqui. Então, aqui eu já sei que eu tenho as categorias do produto, eu tenho o produto que está vinculado a essa categoria e eu tenho o detalhe da nota fiscal aqui. Então, isso é um modelo relacional. O que acontece quando a gente fala de BI? Eu vou pegar os dados aqui. Isso aqui também é um data source, tá? Uma origem de dados que eu vou trabalhar no BI. E eu vou pegar todas essas informações aqui e eu vou redesenhar ela no meu banco de dados do BI com o modelo estrela. Como ficaria isso? Eu criei aqui um modelo dimensional para eu ter o detalhe da nota fiscal. O que teria no meu detalhe da minha nota fiscal? Eu tenho o ID da minha nota fiscal, que veio daqui. Eu tenho a minha data de emissão. Aqui também é data. Nossa, eu estava meio atrapalhada esse dia. Aí eu tenho a data da minha emissão. Eu tenho o meu cliente. Eu tenho a cidade. Eu tenho o estado. Eu tenho o detalhe da nota fiscal. Eu tenho o produto e eu tenho a categoria. E eu tenho a quantidade que foi vendida. Tudo isso eu coloquei em uma única tabela. Eu consolidei a informação do parte do que eu tinha aqui, parte do que eu tinha aqui, 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 aqui e aqui. E eu coloquei todas elas em uma mesma tabela fato. E aí, o que eu faço? Eu começo a criar o que a gente chama das dimensões, que lembra que eu falei que seriam as tabelas satélites. Então, eu tenho a minha fato aqui e eu tenho, olha, o meu cliente, ele vai vindo aqui. Eu tenho essa tabela aqui, ó. Eu coloco o cliente aqui dentro. Então, se eu quero saber quais são todos os produtos comprados por um cliente, eu só olho essas duas tabelas aqui. Então, eu criei aqui a minha tabela de clientes. E vocês notem aqui que na minha tabela de cliente, para facilitar a minha vida lá na hora do OLAP,
eu já coloquei aqui cidade e estado. Porque se eu preciso fazer uma apuração por cidade, por estado, ela já fica mais amarrada para mim. Aqui a minha tabela de clientes já ficou praticamente igual à tabela do meu relacional, não teve mudança. Estado a mesma coisa. Criei aqui a minha tabela de categoria, que aqui eu já coloco tanto o produto quanto a categoria, para eu também facilitar a minha vida lá na hora do meu OLAP. E coloquei também aqui a descrição do meu produto. Então, quando você olha aqui, se eu precisar fazer algumas perguntas, grande parte das respostas eu já vou estar nessa tabela central aqui, que é a minha tabela fato. O que não acontece aqui, que eu tenho que fazer uma rastreabilidade muito maior. O que acontece? Imagina que eu tenho a minha base de relacionamento, modelo entidade relacionamento, modelo entidade relacionamento e modelo estrela. E eu vou fazer a seguinte pergunta para a minha base de dados. Eu preciso gerar uma listagem de clientes do estado de Minas Gerais que compraram um produto da categoria laticínios no último mês. Quando eu olho para o meu modelo entidade relacionamento, como eu responderia essa pergunta, como eu montaria uma query para chegar nesse resultado? Bom, primeiro, eu preciso isolar as vendas do último mês. Eu tenho que vir aqui e filtrar todas as notas fiscais que foram emitidas no meu último mês. Ok, isolei. Aí eu tenho que cruzar essa tabela com todos os meus clientes que são do estado de Minas Gerais. Então eu tenho que pegar esse cliente aqui, puxar o cliente daqui, ver qual é a cidade dele, vir para a tabela de cidade e vir aqui até estado e ver qual que é o estado de Minas Gerais e fazer todo esse caminho de volta para eu deixar só as notas fiscais emitidas no último mês. E eu quero que sejam notas fiscais que tenham o produto laticínio. Então eu vou ter que referenciar aqui, relacionar com essa tabela de detalhe da nota fiscal, ver qual foi o produto vendido e lá na tabela de produto ver, cruzar, puxar a categoria do produto e filtrar só os que são a categoria cuja descrição é igual a laticínio. Então a gente percebe aqui que para responder essa pergunta eu tenho que puxar todas as tabelas do meu modelo entidade relacionamento. O que acontece quando eu estou numa tabela de um modelo dimensional? Aqui a minha complexidade é alta, aqui eu já vou baixar a complexidade. Por quê? Eu preciso todos os produtos que foram emitidos aí no último mês. Eu já tenho aqui pela data de emissão, eu consigo puxar isso. Ok? Eu estou em uma única tabela ainda. Eu preciso filtrar todos os clientes que são do estado de Minas Gerais. Eu saio aqui direto da minha tabela fato, só cruzo com a minha tabela de dimensão para saber qual que é o ID do estado de Minas Gerais. Já fiz o filtro. E o último passo, eu preciso saber a categoria laticínio. Eu vou direto na tabela de categoria, filtrando onde a minha categoria seja igual a laticínio. Então, eu deixei colorido aqui, em ambos os modelos, qual é o volume de tabelas envolvidas e qual que é o volume de tabela para fazer o depara. A gente percebe aqui que esse cruzamento aqui ele vai ser bem mais fácil do que todo esse aqui que ele vai acabar tendo que herdar. Então, a complexidade de fazer a consulta para gerar um dashboard num modelo dimensional, ela é muito mais baixa do que a complexidade que a gente teria para fazer aí essa consulta no modelo de entidade de relacionamento. E questão de performance também, essa consulta ela vai ser muito mais rápida. Qual que é o grande problema? É que tudo isso tem que já ter sido trabalhado ali e processado na camada de ETL. Deixa eu só voltar um pouquinho no slide anterior, que eu esqueci de passar um ponto. Quando a gente falou que o modelo dimensional, ele é também conhecido como modelo estrela, tem pessoas que preferem usar modelo estrela e tem pessoas que preferem falar modelo dimensional. Por que o modelo dimensional ele é conhecido também como modelo estrela? Quando a gente pega aqui, eu coloquei 5 dimensões de propósito aqui para ficar mais claro. Se eu pegar e eu fazer um traço aqui entre essas dimensões e puxar, ela dá exatamente o modelo estrela. Então eu ilustrei aqui com a estrela para você ver. Ah, Cíntia, mas a minha dimensão ela tem 6 pontas. Ok, vai ser uma estrela de 6 pontas. Ah, eu tenho uma foto aqui que eu só tenho 3 dimensões associadas. Tudo bem, ela não vai ficar uma estrela clara,
mas é para você ter essa percepção que é uma fato com vários satélites e você, se fizer um desenho entre essas dimensões, você vai chegar num desenho parecido a uma estrela. Por isso ele é conhecido como modelo estrela. Então a gente passou aqui a questão da complexidade da composição das queries no modelo entidade de relacionamento e no modelo estrela ou modelo dimensional. E aqui eu faço aí essa transição. Aqui eu tenho o meu data source, eu tenho que ficar mais esperta porque eu estou colocando aqui informações em cima onde vai ficar o quadrinho da minha imagem. Aqui eu tenho o meu data source, tá? Meu modelo entidade de relacionamento, que é a minha origem de dados. Eu vou pegar a informação lá no meu transacional para trazer para cá. Eu jogo todas essas informações da minha origem de dados no meu ETL, que é onde eu vou aplicar o tratamento nas minhas informações de origem e todas as minhas regras de negócios e formas e tudo que foi acordado aí com a minha área de negócios para gerar o meu BI. Apliquei o ETL, esse modelo que era assim, ele vira dessa forma. Aqui eu deixei colorido ainda o resultado da minha consulta que seria necessária no meu modelo entidade de relacionamento e na minha consulta no meu modelo dimensional. E aqui eu chego na camada de OLAP, que é efetivamente aí onde vão aparecer os meus relatórios bonitinhos, cheios de gráfico, ou eu vou gerar os arquivos que vai gerar um Excel, alguma coisa para você. E eu vejo que é muito mais fácil eu olhar para essa camada do que para essa aqui. É muito comum, gente, eu já passei por N empresas aí que a gente às vezes vai fazer algum diagnóstico, alguma coisa, a pessoa fala assim, não, eu já tenho BI aqui, eu só preciso melhorar. E é muito comum eu chegar e ter o quê? No geral, são empresas pequenas, eles têm um Power BI, ele pega esse Power BI que está aqui nessa camada de OLAP e ele pluga direto aqui nessa camada de data source. Você chega em algumas informações? Chega, mas isso não é um BI, isso é um relatório com totalizadores, com somatórios, com agregações, mas ele não é considerado um BI. Quando a gente fala de BI, eu tenho o meu sistema de origem, eu tenho um monte de regras de negócio que eu vou colocar ali, inclusive que eu vou derivar novos campos, eu vou pegar aí categoria e mais cidade, e aí eu vou criar uma subcategoria para aquela cidade, que é um produto regionalizado, alguma coisa assim. Então, eu tenho toda uma camada aqui dentro de negócio. Eu tenho venda e eu também tenho uma outra fato que eu vou gerar uma outra dimensão que são só devoluções. Nessa camada aqui do ETL, eu vou ver por vendedor qual que foi a venda líquida que ele teve, porque às vezes o vendedor vende muito, mas ele também tem um índice de devolução de produtos muito alto. Tudo isso vai vir aqui nessa camada de BI e o dado já vai ficar aqui processado e pronto para ser consumido para a camada de OLAP. O custo de ligar um OLAP direto no sistema transacional é muito alto e isso não é BI, tá bom? Aqui eu trouxe um material de referência para vocês, que são aí a bíblia do que eu uso, tá? São esse box de livros aqui, que é o Kimball's Data Warehouse Toolkit Classics. Na verdade, eu não tenho todos esses livros, tá? O que eu tenho é esse aqui, The Data Warehouse ETL Toolkit. Esse livro aqui é um sonho de consumo, acho que de todo mundo que trabalha com BI, com Data Warehouse. Mas ele não é barato. Um box desse sai a quase R$2.000. Mas é um livro excelente. É um investimento aí que quem puder comprar, pelo menos para o pessoal que vai aí fazer a parte de ETL. É um livro que, se conseguir, vale a pena comprar. Ele é muito bom. E a gente tem aqui o canal do Quest for Knowledge, do Kimball, que ele dá aí toda a referência dos treinamentos que existem aí na plataforma dele. É um curso fora e tá todo em inglês, tá? Acho que tem um ou outro aqui que tem legenda, mas no geral ele tá todo em inglês. Então, inglês também é uma coisa importante para quem vai trabalhar com dados. Muitas palavras que a gente fala que a gente não tem, né, tradução quando a gente fala de data warehouse. Como que eu vou traduzir data warehouse? Quando você tenta chegar numa tradução, você acaba concluindo que é melhor falar a própria informação em inglês mesmo, com Big Data. O que é Big Data? Qual a tradução de Big Data? Não existe. Big Data é Big Data. Então é importante também esse estudo da língua inglesa, tá?
nem que seja só um instrumental para te ajudar aí a ter o conhecimento que precisa para o seu desenvolvimento, aí, seja como um desenvolvedor ETL, seja como um analista de BI ou um analista de dados. Bom, gente, o que eu tinha para falar hoje para vocês do modelo Steer era isso. Na semana que vem eu volto com mais um episódio aí dessa nossa jornada da inteligência de negócio. A gente vai falar do que é uma flat table e quando utilizar essa flat table. Obrigada por todos pela presença. Até semana que vem. Tchau, tchau.